Vou ampliar, então. Quem precisar, abre o microfone, tá? Por favor. Vamos lá, gente. Cirurgia ambulatorial. Quando a gente fala de cirurgia ambulatorial, as pessoas rapidamente pensam naquela cirurgia que a gente faz lá, que o paciente chega, vai embora rapidamente, tá? Mas a cirurgia ela pode ser feita em regime ambulatorial, que é o mais comum da gente comentar, tá bom? Regime ambulatorial quer dizer uma internação de curto período, tá? Então, vocês vão ver que os critérios, né? Tá aqui um dos conceitos lá do livro que tem na biblioteca de vocês, até no virtual acho que tem. É um conjunto de procedimentos médicos cirúrgicos que pelo seu porte, ou seja, porte do procedimento, características do diagnóstico, então, em relação à patologia, e características do paciente, não exigem cuidados especiais no pós-operatório. Especiais, tá? Dispensando pernoite e o paciente permanecendo geralmente por menos de 12 horas no ambiente hospitalar. Não quer dizer que ele está internado, ele pode ficar numa recuperação pós-anestésica, ele pode ficar numa sala de espera, tá? Então, a gente pode entender aqui, ó, que depende do porte do procedimento, da característica do diagnóstico da patologia e do paciente, das três coisas, tá? Não pode ser só uma. Em relação ao grupos de procedimentos, o James Sinovic, ele separa em dois grupos, tá? Não vejo muita utilidade, mas vou passar para vocês. Primeiro grupo, cirurgião auxiliar e no máximo a circulante, e no segundo grupo inclui o anestesista. Então, a anestesia que no primeiro vai ser só local, ou loco regional, obviamente, né? Um bloqueiozinho pequeno, não um bloqueio epidural, geral, ou por aí vai, né? Que é só o anestesista que tem habilitação para fazer. Equipamento básico, é claro aqui, equipamento auxiliar. Se você vai fazer uma anestesia maior, geral, você precisa de respirador e por aí vai, tá? A supervisão no grupo 1 é feita nas horas da cirurgia e no grupo 2 na cirurgia e na recuperação pós-anestésica, basicamente. O estabelecimento do grupo 1 são os consultórios, clínicas e hospitais, obviamente, o hospital engloba tudo. E no grupo 2, dependendo da clínica, e com o centro cirúrgico, o hospital. Aí já é uma clínica maior, tá? Vai chamar clínica ou hospital de acordo com a quantidade de leitos, né, e o fluxo de movimento, tá? Os procedimentos, grupo 1, cirurgia de superfície, critico muito essa informação, e grupo 2, cirurgia minimamente invasiva. Drenagem de abscesso, para mim, por exemplo, ó, que está aqui como exemplo do grupo 1, é uma cirurgia minimamente invasiva. Você vai invadir a pele, você vai passar pelo tecido celular subcutâneo, basicamente, muitas vezes chega na face muscular. Pode ser um abscesso muscular, o paciente injeta um hormônio desses de cavalo, faz uma infecção, abscessa muscular, você vai drenar o abscesso dele, e eu considero uma cirurgia minimamente invasiva. Então, gente, ó, abscesso, exede de Neves, retirada de corpo estranho, superficial, mesma coisa, lesão de lábio, unha, né? Isso, para mim, não tem muita diferença de uma hérnia, agora tem diferença na cirurgia colonoscópica, né, urológica, que você vai invadir tratos e por aí vai. Tá? Então, uma classificação mais ou menos falha. Para nortear a gente, né, sempre existe aquelas regras básicas que são colocadas como leis. E as nossas leis geralmente vêm dessas resoluções do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina. Existe uma resolução, que é a 1886 de 2008, que estipula as normas mínimas para funcionamento de consultórios médicos e complexos cirúrgicos, para procedimentos com internação de curta permanência. Então, o que a gente chama de cirurgia em regime ambulatorial, eles chamam de internação de curta permanência. Todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, exceto os que acompanham partos, tá? Mesmo que eles sejam menos que esse tempo aí que ele vai falar, que pelo seu porte dispensam pernoite e ou permanência menor que 24 horas, tá? É um pouquinho diferente porque ele leva em consideração um dia, né? O day hospital, tá? Mas esta resolução, ela estabelece que os estabelecimentos para cirurgia podem ser do tipo 1 ou 4. O 1 é consultório médico, o 2 são ambulatórios, centros de saúde, postos de assistência médica e unidades básicas de saúde. Tipo 3, estabelecimentos independentes de hospital. E tipo 4, unidades de maior complexidade, anexas aos hospitais ou centro cirúrgico hospitalar. Então, vocês veem que vai do 1 ao 4, vai aumentando a complexidade de procedimentos que podem ser feitos, tá? Existem consultórios médicos que têm todos os equipamentos que tem no centro cirúrgico, gente. Mas ele não é considerado um estabelecimento tipo 4,
tá certo? Pelo menos por essa regra do CFM. Então, ó, os consultórios deveriam ser feitos procedimentos de pequeno porte com anestesia local apenas. E dependendo do convênio e do consultório, nem isso ele tem liberação para fazer, tá? No alvará. Mas, tá? Pode ser habilitado. O tipo 2, os ambulatórios de centros de saúde, procedimentos de pequeno e médio porte, com ou sem sedação, anestesia local ou loco regional, igual eu falei para vocês, né? Um bloqueio, por exemplo, de dedo para um procedimento de uma exégese de unha, por exemplo. Agora, os bloqueios subaracnoide e peridural não podem ser feitos no tipo 2, porque ele não tem estrutura de suporte, tá? No tipo 3, os estabelecimentos independentes de hospital, mas que podem realizar procedimentos de pequeno porte, quer dizer, engloba os anteriores com ou sem sedação, engloba o primeiro e o segundo, que tem anestesia local ou regional. Então, muitas vezes, essa anestesia local ela é feita por um anestesista. Por exemplo, existem algumas cirurgias de varize em que não vai se fazer a safenectomia, por exemplo, a retirada da safena, ele pode ser feito com anestesia local e sedação, só com o anestesista e com o cirurgião, mas deve ser feito em centro cirúrgico. Não dá para fazer num procedimento tipo 2 ou tipo 1, tá? Uma coisa é esclerose da varize, outra coisa é fazer a cirurgia, né, para retirada das varizes, tá? E o tipo 4, as unidades mais complexas, que sejam anexas aos hospitais ou os próprios centros cirúrgicos hospitalares. Todos os procedimentos anteriores, ó, pequeno porte, com ou sem sedação, anestesia local, geral, bloqueio anestésico, de eliminação rápida de preferência. Mas, se o paciente tiver condição, muitas vezes, de ficar internado mais tempo, ele pode ficar mais tempo. Só que aí não vai ser um procedimento em regime ambulatorial, tá certo? Então, em qualquer um desses estabelecimentos, a gente pode fazer procedimentos em regime ambulatorial. Mas você vê que a complexidade vai aumentando. Você pode fazer um bloqueio com anestésia de eliminação rápida, mas só numa unidade tipo 4. Não adianta você tentar fazer. Quer dizer, pode tentar, né? Tem gente que é desbravadora, né? Fazer uma lipoaspiração, por exemplo, que eu acho que deveria ser feito só nesses aqui, fazer em consultório. Em Juiz de Fora já teve um caso alguns anos atrás. O paciente alimentou-se, foi fazer uma lipoaspiração localizada, o paciente fez uma reação anestésica, precisou ser entubado e o local era um consultório médico, sem habilitação, tipo 1, sem um tubo, sem oxigênio, nem nada. O paciente veio a óbito porque quando a ambulância chegou já não tinha mais recurso, tá certo? Então, desnecessário, né? É importante que vocês entendam que a complexidade tem que ir aumentando. Falei com vocês, depende do diagnóstico, da patologia, do paciente e do local onde você está fazendo. A gente está falando do local ainda, tá certo? Desculpa, saiu aqui. Acontece esses poréns. Vamos lá. Em relação ao porte 1 são os locais para consultas, anexos sala para retirada de ponto, no máximo local para drogas injetáveis. Porte 2, cirurgias de pequeno porte, sala com equipamentos de monitorização, fibrilação, suporte ventilatório, que é o que provavelmente nós vamos ganhar devido à pandemia lá no nosso ambulatório, né? Já tem uma previsão de reforma para um centro cirúrgico mais adequado lá no nosso ambulatório. Então, falei com vocês que a gente tinha ganho, né? Essas cirurgias que possivelmente a gente hoje encaminha para alguns hospitais que têm um porte maior, a gente deve levar o nosso porte lá. Então, provavelmente a gente consiga fazer alguma coisa um pouquinho mais complexa e provavelmente vai ser transmitido para a faculdade, igual começou hoje a aula de dermatologia, né? É bom até que comece com outros para que isso vá sendo organizado, né? Para que quando chega na cirurgia fique tudo bem, funcionando bem azeitadinho, tá? Então, o porte 2, cirurgia de pequeno porte com equipamentos, e porte 3, cirurgia de maior porte, que são as clínicas ou policlínicas e os hospitais. Em relação ao porte, tem alguns autores que dividem só assim, ó, pequeno porte e grande porte. As de pequeno porte, cirurgia em consultório, ambulatório, unidade tipo 1, anestesia local e liberação imediata, que é o que a gente faz lá, no nosso ambulatório. E as de grande porte, qualquer outra cirurgia que tenha anestesia ou precise de um controle mínimo pós-operatório, tá? Quanto ao tempo de permanência, a gente pode ter cirurgias ambulatoriais de liberação imediata, de manutenção no setor por algumas horas e de permanência ou pernoite, tá? Pernoite eu acho muito interessante, geralmente, naqueles casos em que o paciente é operado muito tarde, né? E aí, muitas vezes ele vai ficar por falta de condição técnica para ir embora para casa, né? O pernoite não foi indicação cirúrgica. Características do diagnóstico, a gente falou da cirurgia, né? Do local, do ambiente.
Características do diagnóstico do paciente. O paciente tem que ser asa 1 e asa 2 para ser submetido a cirurgias de porte ambulatorial. É claro que se você tem um paciente asa 3 compensado a ponto de conseguir fazer um procedimento menor, mas tem um ambiente adequado, dá para se fazer. Mas, de regra geral, para cirurgia ambulatorial, asa 1 e asa 2, tá? Pacientes sem comprometimento sistêmico, né, ou cirurgia associada, ou doenças compensadas, asa 1 e 2, né? Doença descompensada, asa 3 para cima, moribundos e tal, já não dão mais, tá? Procedimentos cirúrgicos que não apresentem cuidados especiais no pós-operatório. Vocês vão ver que são muito relativos, né? Procedimentos, geralmente, cuidados especiais, geralmente o que eles falam sobre cuidados especiais são cuidados especiais, por exemplo, você vai fazer uma RTU, uma ressecção de bexiga, por exemplo, endoscópica, aquele paciente ele fica com 4 soros de pendurados, não sei se vocês tiveram oportunidade, fazendo uma lavagem da bexiga no pós-operatório. Isso, por exemplo, é um cuidado especial, tá, gente? Então, assim, mesmo que a cirurgia seja muito tranquila e rápida, esse cuidado especial não tem como ser feito em casa, e não tem como ser feito só por algumas horas de pós-operatório, geralmente fica 24, 48 horas ali irrigando a bexiga, e às vezes obstrui, né? O plantonista é chamado lá para desobstruir, isso precisa ficar drenando e limpando ali os coágulos da bexiga, tá? Então, esse tipo de cuidado que a gente chama de cuidado especial, né? Não é fazer um curativo simples. E, característica ainda, acompanhante adulto, lúcido e identificado, tá? Adulto, porque, na verdade, ele tem que ser responsável, né, legal, acima de 18 anos, pela pessoa que está ali. Lúcido, obviamente, ele tem que estar, né, de vez em quando vocês vão ver lá no ambulatório, a gente pega uma pessoa, um acompanhante mais desorientado que o paciente, né? E identificado, ele tem que estar identificado, tem que ser aquele paciente mesmo e tudo, tá? Vocês vão ver que algumas vezes a gente pega pacientes no ambulatório, isso eu vou comentar daqui a pouco com vocês de novo, e a gente pega, o paciente, por exemplo, tem um problema psiquiátrico, e ele não responde. Hoje mesmo a gente atendeu um senhor com Alzheimer e Parkinson. Não fala, não relata, né? Completamente desorientado, tá? Quais são as contraindicações da cirurgia ambulatorial, então, gente? Pacientes asa 3 para cima, tá? Obviamente, se ele tiver um Goldman também alto risco, também, tá? Tô citando asa porque é o mais comum e mais fácil na prática da gente usar, tá? Procedimentos forem extensos, é uma característica do procedimento em si. É um procedimento razoavelmente simples, mas que demora muito. Não é ideal também para cirurgia ambulatorial. Se o paciente ou o procedimento tem riscos de sangramentos, vocês vão ver que a gente combate muito lá na prática, né? O paciente que usa AS, aspirina, isso é muito difundido como profilático, né? Muitas vezes até desnecessário, mas é usado muito na população, tá? E a gente tem que evitar, porque a gente muitas vezes não vai ter como acompanhar esse paciente ali no pós-operatório, pelo menos imediato, para parar aquele sangramento. Analgesia prolongada no pós-operatório. Então, se o paciente precisa de melhorar a dor do procedimento no pós-operatório, ele vai precisar provavelmente estar internado com uma sedação mais forte, tá? Se a duração de anestesia não durar acima de 120 minutos, acima de 2 horas, né, que é mais ou menos aquela média lá do lidocaína, lembra que eu falei para vocês que ela é muito usada porque ela é controlável, né, e é um tempo razoável, tá? Passado alérgico a anestésicos locais, vocês vão ver que lá no ambulatório a gente pergunta muito também se é paciente, a maioria já tomou uma anestesia, nem que seja para dente, né? Se ele tem anestesia, aquela alergia àquela anestesia, também não é para cirurgia ambulatorial, a gente vai ter que usar outro tipo de anestesia. E estados psicológicos alterados. Acabei de comentar com vocês, a gente muitas vezes tem pacientes que são psicologicamente alterados que vão precisar de acompanhante, e neste caso específico aqui, alguns são bem passivos, tá? Alguns não. Alguns a gente vai conversar, você vai ver com acompanhante, geralmente são aqueles pacientes que já estão internados muitas vezes, né? Em Barbacena é comum ter aquelas casas terapêuticas, e eles vêm com o enfermeiro fala, não, ele é tranquilo, deixa fazer o procedimento, e realmente, geralmente eles estão bem orientados. Outros não. Já teve paciente lá que não dá para fazer porque ele queria morder a gente, tá? Então, assim, a gente tem que pesar as contraindicações muito bem, né? Mas é só para seguir de base, de parâmetro. Então, tem condição de fazer o ambiente, a patologia tem condição, o paciente tem condição clínica, a gente resolveu fazer uma cirurgia ambulatorial. No pós-operatório, como é que a gente pode liberar esse paciente? Então, aqui algumas orientações, alguns guidelines que a gente chama. Primeiro, o paciente tem que estar orientado no tempo e no espaço. Obviamente, como ele era antes, né? Acabei de falar, paciente com Alzheimer.
né? E Parkinson, ele não está orientado no tempo e no espaço. O acompanhante é que tem que estar, tá bom? Estabilidade de sinais vitais a pelo menos 1 hora, tá? A gente muitas vezes não aguarda isso lá no ambulatório, porque muitas vezes até a anestesia já está cedendo o efeito, se a gente fizer pouco, né? Quando a gente está liberando o paciente. Então, a ideia aqui é ter um paciente que não tem mais anestesia, tá? Se o paciente tem que ter ausência de náuseas ou vômitos, ou seja, ele tem que estar o melhor possível para não desidratar, né? Para conseguir tomar medicação se for necessário, e por aí vai. Ausência de dificuldade respiratória, tem que avaliar o paciente para ver se ele não tem dificuldades respiratórias. Quando eu falei lá de anestésico para vocês, eu falei que o paciente pode ter crise convulsiva, o paciente pode ter só hiperventilação por medo, né? O famoso DNV, né? Estudo neurovegetativo de medo da anestesia e tal. Não tem dificuldade respiratória, a gente também pode dar alta. O paciente tem que estar com capacidade de ingerir líquidos, fala a favor aqui, ó, da questão da náusea e vômito, né? Ele tem que se reidratar, possivelmente, apesar das perdas em cirurgia ambulatorial serem bem pequenas, né? São procedimentos menores. Capacidade de locomoção como antes da cirurgia, e se a cirurgia permitir. Hoje, por exemplo, nós tiramos uma sutura que a gente fez na região plantar do pé. Esse paciente não vai andar como ele andava antes, né? Nem os primeiros dias com a cirurgia, nem agora que tirou os pontos, tá? Então, assim, ele vai se locomover, mas ele não tem condição de se locomover como era antes, tá? Sangramento mínimo ou ausente. Então, a gente pode liberar até o paciente com um sangramento pequeno, mas tem que ser um sangramento imperceptível que a gente possa corrigir, por exemplo, com uma compressão, tá? Escorreu, sujou curativo demais, gente, é melhor voltar o paciente, abrir, coagular, né? Não deixar ele com hematoma e ir embora, tá? Ausência de dor de grande intensidade, por quê? Porque isso fala a favor pra gente, se tiver uma dor de grande intensidade, ele vai precisar também de analgesia maior, então ele tem que ficar internado ou em observação um tempo maior. Ausência de sinais de retenção urinária, esse principalmente, obviamente, para cirurgias na região, né? Alguns aí vão pegar o ambulatório do Antônio Castro com vasectomia, por exemplo, tá? Então é importante que o paciente tenha essa condição de retornar à função urinária normalmente. E, principalmente, dar ao paciente e ou ao acompanhante, verbalmente é importante, mas por escrito, a maioria das vezes é melhor, quando tem alguma coisa muito específica, instruções relativas aos cuidados pós-anestésicos, pós-operatórios, bem como a determinação da unidade de atendimento para eventuais ocorrências. Por que eu ponho isso aí no final? Nosso ambulatório tem professores na segunda-feira, na quarta-feira, e na quinta, se não me engano, tá? Então, nesses 3 dias, ele pode voltar lá no nosso ambulatório, tá? Mas não é 24 horas. Se o paciente tem uma infelicidade, tem uma complicação, e de madrugada começar um sangramento, por exemplo, em Barbacena, ele tem que ser direcionado para o hospital da FHEMIG, tá certo? Que é o hospital de referência de emergência. Então, esse paciente tem que estar ciente dos cuidados e ciente de onde ele vai procurar, certo? Já tive a oportunidade do paciente ligar para o meu celular, né? Não sei como é que descobriu, mas eles acham, tá? Então, assim, mas sabe que para emergência tem que ser um regional lá no nosso ambulatório. Quais são as vantagens para o paciente da cirurgia ambulatorial? Primeiro, altera minimamente a rotina dele e da família, né? Não tem internação, não tem que ficar sozinho internado ou deslocar um familiar como acompanhante, tá? Individualização do cuidado, isso deve acontecer independente se é cirurgia ambulatorial ou não. Redução dos riscos de infecção hospitalar, isso reduz, a gente sabe que a infecção hospitalar é considerada depois de um tempo que o paciente permanece no ambiente hospitalar, então a chance dele fazer uma infecção por germe comunitário é maior e é melhor para ele, porque a gente geralmente usa antibióticos, né, de menor espectro. Redução da incapacidade física com retorno mais rápido ao trabalho, isso é uma condição da cirurgia ambulatorial, mas é uma condição da cirurgia de pequeno porte também, né, que são feitas no ambulatório. E reduz a morbidade e a mortalidade, tá? Isso é bem importante. Para o sistema de saúde, há uma redução dos custos, né? Envolve ali muito menos burocracia, né? Papelada e custo, obviamente, e maior disponibilidade dos leitos hospitalares. A gente sabe que o ideal era que o paciente fosse sempre numa UBS, né? Mesmo para emergências pequenas,
depois ele fosse triado, né, para uma especialidade nas policlínicas, né, primário, secundário e terciário, e depois ele fosse encaminhado para o hospital, caso o procedimento demandasse isso. Mas a gente sabe que não acontece isso, né? As grandes emergências, o paciente vai para o hospital mesmo, né? Muitas vezes procurar o especialista, já vai na policlínica, já vai no hospital direto, né? É uma bagunça completa. Isso desorganiza o sistema e a cirurgia ambulatorial visa disponibilizar mais leitos também, né? Tendo uma rotatividade maior. E quais são as desvantagens? As desvantagens citadas nos livros, eu ponho aqui questionado, porque a gente vai ver, ó. Não realização de cuidados pré-operatórios. Espera aí. Cuidados especiais, né? Como eu falei para vocês. Se precisa de um preparo intestinal para uma cirurgia de cólon, isso é um cuidado especial. Agora, uma cirurgia para um nervos realmente não precisa de um cuidado pré-operatório. O cuidado é mínimo, tá certo? Então, não vejo uma desvantagem. Falta de transporte, também não vejo como uma desvantagem muito grande, não. É citado, obviamente pode ter, porque o paciente não precisa se deslocar para um grande centro, para um hospital de grande porte, pode ser feito num ambulatório menor, muitas vezes as cidades não têm, aí eu entendo como uma, né, pode ser uma desvantagem. Falta de ajuda no domicílio, também não entendo, o paciente precisa, né, de alguma ajuda no pós-operatório, pensa num curativo nas costas, por exemplo. Não tem como o paciente trocar, alguém tem que trocar para ele, tá certo? Suspensão de cirurgia em regime ambulatorial em detrimento de urgência, sobretudo nas unidades integradas do hospital. Isso acontece muitas vezes, né? A gente está vendo aí as cirurgias que não são de emergências, né? E de regime ambulatorial, tudo suspensa por conta da pandemia, tá? Então, não é só em hospital grande que isso acontece. E a necessidade de permanência no hospital mais que o esperado, tá? Além do esperado. Todas elas são bem relativas, tá ok? Alguma dúvida? Vou só parar a gravação aqui para a gente tirar as dúvidas.